Galera, hoje nós vamos refutar, né, o Joãozinho, a.k.a. Little Jacket. Galera, antes eu pensava, né, que o Little Jacket era apenas um cara burro, que não sabia, né, do que ele estava falando e do que ele estava lendo, né? Mas agora eu tenho certeza que é mau caratismo mesmo, porque essas coisas já foram explicadas para ele pelo Pirula, pelo humanista, pelo biólogo Henrique, por mim, por várias pessoas que já explicaram isso para ele, e mesmo assim ele insiste na pseudagem. O próprio autor do artigo ao qual ele usa também já explicou essas coisas para ele, e mesmo assim ele insiste. Ou seja, essa galera age na desonestidade, enganando o público deles. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês que desonestidade é essa e por que ele é um tremendo de um mentiroso que está agindo na maldade com as pessoas. Vamos lá então. Galera, então olha só. Quando a Eva mitocondrial viveu, aí ele bota aqui uma ilustração, né, que dá a entender que é a história bíblica, né? Ele está dando a entender aqui que essa Eva mitocondrial é a mesma coisa que a Eva bíblica. E isso aí é uma mentira. Eva mitocondrial, galera, é um daqueles famosos nomes científicos, né, que para essa galera da pseudagem é super bem-vindo, porque dá para eles distorcerem e enganar o público leigo, tá? Eva mitocondrial nada mais é do que a ancestral comum de uma linhagem feminina, né? Ou seja, uma linhagem matrilinear. Ou seja, a sua ancestral, por exemplo, poderia ser a sua tataravó, que ela sofreu uma mutação naquela mitocôndria dela e aí passou para todos vocês da sua família. Entendeu? Então todo mundo da sua família que recebeu aquela mutação da sua tataravó está com a sua tataravó sendo a Eva mitocondrial. Então a sua tataravó é a Eva? Não, tá? É a ancestral comum mais recente com aquela variação. Mas isso eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas percebam a canalice, né? Isso aqui já é para quê? Enganar o público leigo, porque isso aqui na academia eu duvido ele ou Marquinho tentarem apresentar, já que eles têm diploma acadêmico, qualquer coisa relacionada a isso, em uma bancada de biologia, uma bancada de genética, que eles vão ser ridicularizados, cara. Inclusive eu desafio eles para eu apresentar a minha proposta em uma bancada e eles a deles, né, em uma bancada científica dentro de uma instituição séria, que a gente verificar se os caras vão falar que é a Eva bíblica, né? Claro que não, isso aí é para enganar público leigo na internet. Vamos prosseguir aqui, ó. Só que existem na genética a capacidade de você ver quando é que essa Eva viveu. Não é essa Eva. Não é essa Eva. Eva mitocondrial se busca mutações na mitocôndria. E não é mulher Eva da Bíblia. Isso aqui é idiotice do castor do boquinha de chupeta aí, né, cara? Contando o número de mutações e o tempo que leva para cada uma. Passa, por favor, o próximo. Esse artigo, por exemplo, do Howell, teve um anterior a ele, mas eu não vou me estender muito, não. Ele já mostra que... Passa o próximo, veja a conclusão. Ó, antes dele passar o próximo aqui, ó. Com que rapidez o genoma mitocondrial humano evolui, né? Displacement loop, ou seja, o D-loop, né? É uma estrutura de DNA onde duas cadeias em dupla hélice são separadas num trecho e afastadas por uma terceira cadeia de DNA. 45 membros de uma linhagem matrilinear com neuropatia óptica hereditária de Leber. Ou seja, a Eva mitocondrial aqui era uma mulher dessa família que eu já vou mostrar para vocês no artigo. Não era a Eva. Não era a Eva da Bíblia. Já vou mostrar para vocês, cara. Vou deixar ele contando as mentiras aí. Vambora. Ele é de 1996. E vejam que está escrito no artigo lá, né? Vejam que está escrito no artigo lá, hein, galera. Vamos ver aqui, hein? Mesmo que se faça a suposição razoável que todos os parentes maternos imediatos que não foram analisados não sofreram essas mutações, a taxa derivada é de uma mutação a cada 40 gerações. Se você pegar o cálculo, dependendo das gerações e do que ele achou, ele diz que essa primeira mulher, essa Eva mitocondrial, ela surgiu entre 5.200... Não é primeira mulher, cara. É a mais recente. Burro. Ah, não é burro. Isso é canalice, que ele já sabe disso. O Pirula já explicou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Galera, olha só. Essa Eva mitocondrial e Adão cromossomo Y, o Pirula fez até um desenho, galera, explicando isso pra ele, tá? Aqui, ó.
Pirula explicou tudo isso aqui para ele. Explicou tudo aqui no vídeo, tá? Tá aqui, ó. Vai estar na descrição, o Pirula já explicou. Então isso daí é canalice, isso é safadeza, isso já foi explicado pro cara. Isso já foi explicado. E aí o que o João tá falando, galera? É uma região chamada de Delupe, que é essa daqui, tá vendo, ó? Delupe. Essa região, ela tem uma taxa de mutação maior do que essa outra região aqui, que é a região codificante, tá? Que no total, você somando essa região com a região codificante, você vai ter 16.569 pares de base. Porém, a que sofre mais mutação é na região do Delupe, em que tem várias sub-regiões. A região que é codificante de proteína, ela tem uma taxa de variação menor. E é isso que ele não explica para vocês. Mas calma que durante esse vídeo a máscara dele vai cair. E 8.320 anos. Isso é o cálculo que é feito dentro do que ele achou na taxa de mutação. Mas isso não é para a primeira mulher, Joãozinho. Little Jacket, boquinha de chupeta, castorzinho. Isso aqui é para ancestral comum mais recente com aquela mutação e dentro daquela região de Delupe. Então reparem o nome do artigo, né? How rapidly does the human mitochondrial genome evolve? Vamos ver se esse aqui, ó, é o mesmo artigo aqui, tá vendo, ó? How rapidly does the human mitochondrial genome evolve? Então aqui, ó, 1996, né? Super atualizado. A gente vai ver aqui, ó, que o número das mutações devem ocorrer ao longo de cada braço, né, da árvore que vai ser estimado. Finalmente, assumindo algumas questões independentes da idade da árvore, como por exemplo aqui, ó, o tempo de divergência entre humanos e chimpanzés. Como é que é, meu irmão? Então, olha só, no próprio artigo que ele trouxe, é dito sobre a divergência entre humanos e chimpanzés, né? Aí, galera, olha só, sobre essa perspectiva, se você usar a região que não codifica, né, ou seja, a região desse Delupe aqui, ó, Delupe aqui, então você vai ter essa taxa muito alta, tá? Qual vai ser a porcentagem? Aqui, ó, essa taxa ela vai divergir de 7 a 22%, tá? De 7 a 22% em milhões de anos, tá? Aí, agora você vai ter que ver aqui uma outra coisa. Em contraste, você vai ter uma taxa de divergência de uma região que codifica. Que codifica aqui, ó. Não codifica, tá? Não codifica. E aqui, ó, codifica, tá? Que é uma taxa de variação muito menor. Aqui, ó, de 2 a 4%. De diferença. Olha aqui, a gente está falando que a maior taxa aqui dessa área que codifica é ainda bem menor do que a taxa da parte, né, que não codifica, que é essa região Delupe da qual que ele está falando. Então, os estudos para datar a questão do homem e do chimpanzé são feitas por datações de longo prazo, que envolvem a região que não codifica. Entendeu, Joãozinho? Você sabe disso, você está só enganando o seu público aí que a gente sabe. Aí aqui outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, ó, que se você levar em conta essa taxa do Delupe de mutação rápida, você vai ter aqui um desacordo que o autor está tentando propor de uma incerteza em relação à origem do ser humano moderno. Quando se fala ser humano moderno, não está falando que é o primeiro homem, não está falando que o homem não tem ancestral em comum com o chimpanzé, está falando do Homo sapiens sapiens. Então essa taxa ela é estimada entre 200 mil a 600 mil anos, em média. Só isso, galera. É só ler o artigo, não tem dificuldade nenhuma aqui, galera. E aí, galera, olha o que tem aqui no artigo dele, ó. Que existe uma família australiana, né? Aqui, ó. A família australiana, tá? E essa família australiana você pode traçar aqui, ó. Traced back a uma mulher que nasceu em 1714 em Londres, tá? Então aqui, ó, a família australiana, né? Você vai conseguir traçar até uma mulher que nasceu em 1714 em Londres. Aí eu pergunto, essa mulher aqui é a Eva?
Hein, ô João, seu animal, seu burro, seu enganador, tá enganando aí seu público. Essa mulher aqui é a Eva da Bíblia? Não. Essa mulher tem a Eva mitocondrial dentro dessa linhagem familiar. Aí olha aqui, galera. Essa daqui é a árvore filogenética da humanidade? Não. Essa daqui é a mulher da família que vai dar origem à família lá da Austrália. Essa mulher aqui é a mulher... Aqui, ó. É a mulher que deu origem a essa família lá da Austrália, que era uma mulher que vivia em Londres em 1714. Entenderam a diferença? Então essa Eva mitocondrial aqui dessa família é a primeira mulher da humanidade? Não! Então aqui, ó, nós fomos capazes de comparar indivíduos os quais a ancestral most recent common maternal ancestor, ou seja, o ancestral maternal comum mais recente era uma mulher que nasceu em 1714. Como diz o quê? A figura 1. Vamos ver aqui, ó. Figura 1. Aqui, ó. A mulher em 1914. Então vamos lá. Se o estudo ele estaria falando que as pessoas nasceram de uma primeira mulher há 6.000 anos, por que aqui ele está falando que com esse relógio, ao invés de você calibrar de 200 a 600 mil anos, você teria uma explosão, né, que seria muito recente na humanidade, na população humana, né, que ocorreu por volta de 40 mil anos atrás. E agora? Então, assim, segundo o desonesto do João, né, se o estudo está falando que a humanidade surgiu em 6.000 anos atrás, por qual motivo, né, o estudo a qual ele demonstrou está falando aqui de uma explosão de uma variedade, né, da população humana há 40 mil anos atrás? Aí é complicado, né, durante o Pleistoceno. Mas vamos deixar ele destilar mais as suas mentiras aqui. Vamos ver aqui, vamos acompanhar. Só que veja, aquele artigo foi publicado e duas equipes de geneticistas ao mesmo tempo encontraram o mesmo resultado para essa taxa de mutação. O que é que significa isso? Passa o próximo, por favor. Esse é um artigo... Repare que é taxa de mutação, tá, galera? Ele não sabe o que é isso, não. Ele sabe, já foi explicado isso para ele. Ó, vamos lá, olha aí de novo, ó. Muito grande, que foi uma pesquisa sensacional que foi feita com Parsons, e ela diz o seguinte, veja que está escrito ali, ó, ali eu botei inclusive a imagem do artigo, 6.500 anos está escrito ali. Ó, tá escrito ali, e tá escrito aqui no que ele grifou, olha só, ó, usar nossa taxa empírica para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial resultaria em uma idade da ancestral comum mais recente. Não é a primeira, é a mais recente, como no caso da mulher que deu origem à família lá na Austrália. Caralho, velho, é muito... Cara, não é burrice porque ele já aprendeu isso, eu já ensinei isso pra ele, o Pirula já ensinou isso, a galera já ensinou, o Humanista já ensinou, todo mundo já ensinou isso. Aí vamos ver aqui, ó, de apenas 6.500 anos, isso é o quê? A taxa dentro daquele grupo a qual o cara selecionou. Vamos, por exemplo, assim, selecionar 40 gerações. Dentro de 40 gerações, daria 6.500 anos. Mas se fosse, sei lá, 100 gerações, se fossem 200 gerações, então o número de geração aí importa. Aí ele pega, isola um trecho e quer dizer que aquilo ali está se tratando de a primeira mulher da humanidade, quando o próprio trecho a qual ele recortou está falando da ancestral como mais recente. Isso é fazer o quê? Enganar as pessoas. Isso é enganar as pessoas. Isso é errado pra caralho. Isso vocês não tem ideia do quão errado é isso. Aqui ainda continua, né? Claramente, o próprio autor do artigo do trecho que ele assinou, ó, claramente incompatível com a nossa idade conhecida dos humanos modernos. Ou seja, o próprio autor está falando que isso está errado em relação ao que já é conhecido sobre os humanos. Entendeu? Por quê? Porque você tem o DNA mitocondrial da área que é não codificante. Você tem a análise genética do núcleo da célula nossa, né, da parte que
que é o núcleo do eucarioto em si, e não da mitocôndria, né? E você faz essas análises genéticas, filogenéticas, registros fósseis, paleontologia, etc, etc, etc. E nós já sabemos que, devido a tudo isso, não tem como dar isso. Não tem como dar esse resultado. Mas isso aqui é importante para uma outra coisa que eu já vou mostrar mais para frente. Vamos lá. Vamos lá. Ele encontrou a mesma taxa de Hoyle de 1 para 40 gerações. Se ele bota 20 anos em cada geração e você tem 8 mutações que se afixaram no DNA mitocondrial, isso significa... Essa geração de 40 é um exemplo seu animal, levando em consideração a questão atual da dispersão conhecida. Seu burro. Significa uma taxa de 6.400 a 6.500 anos. Os autores dizem isso. Ele diz, usar nossa taxa empírica, não é adivinhação não, porque esse negócio de 200, 100 mil anos é pegando paleontologia, é pegando esse negócio de decaimento e tudo mais, mas usando... Viu como é que ele sabe? Então, tipo assim, você pega a datação dos fósseis, e não é só fóssil não, cara. Você pega também a datação do núcleo celular, e você pega a datação genética da parte codificante de proteína. Então ele sabe, vocês reparem, ele sabe, só que ele está enganando o público leigo. A genética, ele diz o seguinte, usar nossa taxa empírica para calibrar o relógio molecular resultaria em uma idade da ancestral comum de apenas 6.500 anos atrás, que é a mãe de toda a humanidade, 6.500 anos atrás. Que é a mãe de toda a humanidade. Caralho, você que é crente, você é feito de otário a todo momento por esses enganadores, cara. Eu sou tipo o cara que avisa assim, ó, tua mulher tá te traindo, velho, tua mulher tá te botando chifre. E você pode escolher, mesmo vendo vídeo, vendo foto, mensagem, tudo isso você pode escolher não acreditar, né? Você pode escolher continuar confiando na mulher falando que ela é uma santa, né? Que é uma virgem, que engravidou do Espírito Santo. Ou você pode acordar e ver que os caras aí estão fazendo você de otário, né? Claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Aí passa o próximo ponto. Exatamente. Claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Porque nós já conhecemos a idade dos humanos modernos, seu animal. Esse é um terceiro artigo que também pegou essas taxas, fez comparações com animais e vai calcular... Fez comparações com animais. Vamos ver depois que comparações são essas. Vamos lá. A mesma coisa. Passa, por favor. Olha a conclusão deles e tá lá escrito 6.500 também. Porque tem um cínico na internet, o amigo do... o biólogo Henrique, que diz que não tem um artigo que fale da Eva mitocondrial de 6.500 anos. Mas não tem. Esses aí não estão falando que a Eva... da Bíblia tem 6.500 anos e que é a primeira mulher. Você que não sabe ler, você que não sabe interpretar, você que é um burro, você que é um idiota. Coisa que literalmente... 2, que você é um analfabeto, cara, não sabe ler e interpretar. Eu já vou pegar esse aqui também, tá? Eu vou pegar esse aqui também, vamos ver isso aí. Escritos aqui, tá aí, viu, seu Gambiarra? Aí vem se a evolução molecular for realmente neutra nesses locais, uma taxa de mutação tão alta indicaria que a Eva viveu cerca de 6.500 anos atrás. Uma figura claramente incompatível. Então vamos lá, o mesmo artigo aqui, ó, Mitochondrial Eve, né, The Plot Thinkings, né? Então vamos lá. Já começa falando aqui que é o ancestral comum mais recente, que eles induzem ao público que as pessoas entendam que é a primeira mulher, não tem nada disso. Então olha aqui, mais um artigo que compara, né, a evolução humana, né, com aqui, ó, os pantroglodites e os chimpanzés, né? Então são um grupo que evoluiu há 5 milhões de anos atrás, que se divergiu, tá? Então tá aqui, ó. Então olha só, galera, começa aqui também falando sobre a estimativa que é dada sobre essa separação dos humanos modernos, não separação com os macacos e chimpanzés. Vou explicar aqui de novo, ó. Macacos, os pantroglodites, o chimpanzé no caso, né, teriam um ancestral em comum há cerca de 5 milhões de anos, tá? Nisso aqui, o que está falando aqui é sobre a humanidade moderna, tá? Humanidade moderna, entre 60 e 630 mil anos em alguns estudos, tá bom? Então, olha só, esse resultado aqui da Eva mitocondrial dos seres humanos mais recentes
são baseados na correta data de divergência entre seres humanos e grandes primatas, tá? O que torna essas datas aqui uma coisa em disputa. Então vai falar aqui, ó, que muitos assumem, né, que essa taxa, né, esse relógio de divergência mitocondrial, eles têm a mesma taxa em grandes primatas e humanos. Tá? Então vamos verificar aqui, ó, o estudo que ele mostrou ali, né? Então, galera, ó, agora olha que interessante o que ele escondeu de vocês, ó. Aí ele está falando que se extrapolar essa taxa, né, que eles acharam, então você chegaria a uma Eva que viveu há mais ou menos 6.500 anos atrás, uma Eva que é mitocondrial. Então olha a canalice desse cara, eu vou mostrar para vocês o que ele não mostrou, o que ele escondeu de vocês, ó. Se extrapolarmos esse tempo, né, tempo de escala, né, e eles usarem essa taxa de variação, essa Eva mitocondrial, que seria o ancestral comum mais recente, teria algo em torno de 6.500 anos. Né? Então aí ele botou até aqui, né, que claramente é incompatível com as teorias correntes, né, da origem da humanidade. E aí, se ele pegou só até aqui, você vai entender que toda a ciência está refutada, que a evolução está refutada, porque ele está querendo te enganar com isso, né? Aí aqui continua dizendo, galera, que o último ancestral mitocondrial comum é mais novo do que o último ancestral comum real. Real. Então como que isso é possível, né? O último ancestral comum ser mais novo que o real. E aqui está falando que isso permanece enigmático porque eles sabem, eles sabem a distribuição da população humana e dos genes, né, que se passaram nos últimos milhares de anos. Então isso aqui já é sabido, conhecido. Aí entra um problema aqui muito interessante que ele não falou para vocês. Ele falou ali, estudou animais também. Aí vamos ver se os animais batem com 6.000 anos, né? Vamos ver aqui, ó, como é que o cara é safado, né? Então tá aqui, ó. Por outro lado, a arqueologia, a evidência arqueológica indica que a domesticação aqui do boi, né, que viria como se fosse uma espécie de bisão, teria 10.000 anos. Opa! Então como que o ser humano ele está domesticando um animal há 10.000 anos, né? Sendo que ele surgiu, segundo João, há 6.500 anos. Tu tá entendendo? Olha que loucura. Então, o ser humano está domesticando o animal antes do ser humano existir. Se for seguir a lógica do Joãozinho. Caralho, é uma burrice do cacete. Que burrice do caralho, velho. Isso aí não é burrice não, ele tá enganando as pessoas mesmo, né? Aí aqui, outra questão aqui, galera. Aqui vem falar sobre a divergência, né, dos cachorros, né, com os lobos e usando o coiote como base. Aí, aqui você vai ter mais uma coisa curiosa. Você vai ter que os cachorros, eles teriam, né, surgido há mais ou menos 14.000 anos. Aqui, ó, como que os cachorros estariam sendo domesticados, né, segundo o tempo evolutivo, em 14.000 anos, se o ser humano só existia há 6.500 anos, cara. Então, olha a contradição dentro do próprio artigo que ele usou. Olha como é que esse cara é desonesto. Esse aqui é outro artigo que ele vive usando, né? Calibrate the Mitochondrial Clock. Vamos verificar aqui, ó. Aqui já começa falando, galera, que a data usada se baseia, né, essas estimativas usadas, elas se baseiam da época em que humanos e chimpanzés compartilhavam um ancestral em comum, por volta de 5 milhões de anos atrás. Então, todos os artigos usam essa divergência entre humanos e chimpanzés em torno de 5 milhões de anos. Essa diferença, essa data, é baseada na contagem do DNA mitocondrial e proteína diferente entre todos os grandes primatas e o tempo em que eles divergiram usando datas de fósseis e grandes primatas ancestrais. E isso tudo, essa área codificante de proteína, essas datas fósseis, tudo isso vai dar uma diferença, né? Uma mutação entre 300 a 600 gerações.
ou uma mutação a cada 6.000 e 12.000 anos, tá? Assumindo uma geração de 20 anos. E aí vocês podem ver que isso foi dito, né, pelo um antropologista molecular chamado Mark Stoneking. E ele respondeu um e-mail mandado pelo Shaolin. Então aqui está o e-mail que o Shaolin conseguiu, né? E aqui a resposta dele. Eu vou traduzir aqui para a gente acompanhar juntos o que ele falou. Sobre a Eva mitocondrial, as evidências científicas apontam de forma consistente que o ancestral comum de toda a variação do DNA mitocondrial em humanos modernos viveu há cerca de 140.000 anos na África. A ideia de que esse ancestral viveu apenas 6.000 anos não é suportada por nenhuma interpretação razoável das taxas de mutação. Além disso, temos genomas de DNA mitocondrial de fósseis que foram datados diretamente e têm mais de 6.000 anos, os quais se encaixam dentro da variação do DNA mitocondrial dos humanos modernos, indicando que o ancestral é muito mais antigo. É também um erro interpretar que essa Eva mitocondrial foi a primeira mulher, o que eu acabei de explicar para vocês durante todo o vídeo. Ela tinha ancestrais e fazia parte de uma população. Simplesmente, os DNAs mitocondriais de outras pessoas dessa população não foram transmitidos para as gerações futuras. No entanto, essas outras pessoas podem ter deixado outros genes. Essa questão é amplamente discutida e bem explicada em vários artigos na mídia popular que ajudam a esclarecer esses conceitos para o público em geral. Aí aqui no corpo, aqui, ele deixou vários estudos em relação a isso. Um deles foi esse aqui, ó. Não, a Eva mitocondrial não é a primeira fêmea em uma espécie. Aí ele vai trazer o caso aqui da baleia. Deixa eu traduzir aqui para vocês. Vamos traduzir aqui, ó. Pronto. Ó. Não, uma Eva mitocondrial não é a primeira fêmea de uma espécie. A última história sobre o cachalote, né, Eva, mostra como as pessoas entendem mal o termo evolutivo. Não tema, podemos esclarecer. Aí aqui ele vem explicando, galera, sobre tudo isso, tá? Sobre as questões e vai mostrando que não tem nada a ver a Eva mitocondrial como sendo a primeira. Ó. Não estamos dizendo que havia apenas uma fêmea nadando ao redor do oceano naquela época. E de repente todos esses cachalotes surgiram dela. Disse Alana Alexander, pesquisadora de pós-doutorado do Instituto de Biodiversidade da Universidade do Kansas e principal autora do estudo, a Smithsonian.com. Em vez disso, essa chamada Eva era uma das muitas mulheres, mas ela era a única que transmitia o DNA mitocondrial de uma maneira ininterrupta de mulheres para mulheres. Então olha aqui, galera, um esquema facilzinho para todo mundo entender, tá? Aqui, ó, você tem aqui o DNA mitocondrial de uma mulher. Vocês podem reparar que existem outras mulheres aqui, tá? Outras mulheres, e todas elas têm seus parceiros. Essa mulher aqui, ela não é a primeira, mas ela, conforme aquela população, aqueles indivíduos vão se reproduzindo, ela vai espalhando aqui as suas filhas e as suas filhas também vão se reproduzindo. Mas o fato é que essa daqui passou o seu DNA mitocondrial para a população, para as suas filhas, ao longo de várias gerações. Isso aqui é um exemplo só bem resumido. Por isso que naquele estudo você consegue achar de uma família uma mulher que viveu lá em Londres. Significa que não existem outras mulheres, que não existem outras mitocôndrias? Não, galera, não é nada disso, tá? Então vamos ver um trechinho aqui do vídeo do Pirula, ver porque isso aqui ele já explicou para o João. Ele já explicou isso, só que ele é um desonesto, é um canalha, ele só quer ali enganar o povo de forma deliberada, né? E o principal que a gente precisa frisar para entender isso é o que está escrito em todos os artigos, né? Que a gente está falando do ancestral em comum mais recente entre todos os seres humanos vivos hoje. E não o ancestral em comum mais recente de todos os seres humanos que já existiram. Aí, galera, o Pirula, ele vai até fazer ali os desenhozinhos usando como base um Adão e Eva hipotético, né? Para mostrar para o Joãozinho, para esse canalha,
né, sobre essa questão. Então aqui o Pirula mostrando certinho e provando como que essa galera é desonesta, porque isso aqui já foi até desenhado. Isso já foi até desenhado para eles. E aí no próprio estudo, galera, que eles usam, tá aqui dizendo, ó, que esses hotspot do Deloop, ele de forma alguma, né, ele vai perturbar os estudos de longo prazo, né? E olha só, galera, outro especialista aqui dizendo que tudo isso daí não passa de uma confusão, porque isso aí serve apenas para datar períodos curtos, né? Algumas centenas de anos, aqui ó, hundreds of years, né? Então não seria para datações de longo período. E novamente, outro estudo dele, que por exemplo está falando aqui de seres humanos há 10, 20 mil anos, né? Mas eles não teriam surgido há 6 mil anos? Como é que eles estavam se reproduzindo sem a Eva? Aqui ó, mais aqui ó, de 12 mil anos, mas não era 6.500. Então vejam que é feito para enganar vocês. É feito para vocês serem enganados. E nessa parte do estudo, vai dizer que toda essa questão ela pode desaparecer com uma amostragem maior. Então ela vai embora, ela desaparece com uma amostragem maior. E que tudo isso novamente acontece numa zona de hotspot, onde a mutação é muito acelerada. E não ali aonde codifica a proteína. Agora vamos ver o que eu falei em relação à Eva mitocondrial ali durante o debate. Vamos lá. De onde veio a mitocôndria de Adão? Aí, porque assim, se houve um primeiro homem... Reparem que ele fica só de risinho de puta no fundo, né? É o Muttley do Dick Vigarista. Então repara aqui, galera. Então não tem lógica isso, tá? Porque como diz aqui no estudo, as mitocôndrias elas vêm da mãe. Então para o Adão ele ter mitocôndria, ele teria que ter sido criado pronto em 6.500 anos. E nenhum dos estudos diz que só havia humanos há 6.500 anos e criados prontos. Todos eles dizem que você tem ali um parentesco em comum até com outros grandes primatas, né? Então isso aqui ele quer endossar o mito bíblico, mas isso aqui não faz sentido, aí tem que apelar para milagre. Mas olha esse problema aqui. Então, para Adão ele existir, ele teria que ter tido uma mãe, porque a mitocôndria ela só passa através da mãe, tá? Aqui ó. Logo depois, as mitocôndrias paternas são degradadas e apenas as mitocôndrias maternas são transmitidas à progenie, tá? Então, só quem passa a mitocôndria é a mãe. Então, se Adão não teve mãe, o que você está tendo que assumir aqui é um milagre. E milagre não é científico. E você não tem nenhuma evidência desse milagre, tá? Então, aqui já foge da alçada científica. Aí é pseudociência. Tá bom? E aí, eu tenho certeza que ele nunca vai levar essa suposta argumentação dele, né? essa pseudociência dele, para uma banca de biólogos, para uma banca de geneticistas avaliarem isso, porque as pessoas vão simplesmente rir da cara dele, né? De tão idiota que é isso aqui. Funciona transformando a energia em ATP, então ele precisa de uma mitocôndria. Da onde veio a mitocôndria dele? Aí ele vai falar de um Deus criador, né? Porque não tem outra explicação para isso. Como o modelo da Terra jovem explica humanos vivendo há milhares de anos atrás. Aqui nós temos aqui, ó, um apoglupo, né? O apoglupo dos africanos hélios. Pedrão. Ah, tá. Já foi. Passa aí. Aí olha que interessante aqui, né, galera? Esse aqui, como é que o modelo da Terra jovem explica, né, humanos vivendo há milhares de anos atrás? Esse aqui é um artigo, né, que vai falar do haplogrupo mitocondrial africano L7, que vai datar que existe uma linhagem materna de 100 mil anos descoberta por meio de reavaliação e novo sequenciamento. Então aqui, ó, evidências arqueológicas e genômicas sugerem que o Homo sapiens moderno percorreu o planeta por cerca de 300 a 500 mil anos. O moderno, tá? Em contraste, a diversidade mitocondrial humana, ou seja, do DNA mitocondrial, se funde a uma ancestral feminina africano, Eva mitocondrial, de 145 mil anos. Olha isso aqui. Então, como que isso é possível? Como que você pode ter humanos vivendo entre 300 a 500 mil anos, né?
e a Eva mitocondrial ser de 145 mil anos? É porque, galera, a Eva mitocondrial é o ancestral com aquela mutação comum aos humanos vivos hoje, mais recente, né? Ou seja, não é a primeira mulher, eu tenho que repetir isso toda hora que isso aqui tem que entrar na sua mente. Não é a primeira mulher, não é o primeiro ser humano, tá? Esquece isso. Isso é mentira de criacionista para te fazer de otário, para te fazer de trouxa, tá? Aí, meu querido. E aqui diz o seguinte, ó. Homo sapiens moderno percorreu o planeta por cerca de 300 a 500 mil anos. Em contraste, a diversidade mitocondrial humana global... São 8. É 8, desculpa, são 8. Global desculpa. se funde Foda, hein, velho? a uma Aí é foda, ancestral hein? feminina Não, africana. Betinho, aí não. Tá dando na cara Pô, que você tá galera, roubando, calma aí, velho. galera. Pô, Foi na mal, moral, foi para mal. aí. Cara, isso aí que eu ficava puto lá na hora do debate, mano. Toda hora eu era interrompido, velho. Eu tô construindo uma linha de raciocínio para um público que não entende dessas coisas entender. Então isso aqui é uma coisa muito complicada para explicar. Toda hora eu era interrompido numa explicação extremamente importante, cara. Extremamente importante. Aí ficava o pessoal rindo, o pessoal zoando, o pessoal brincando. É foda, né? Aqui, ó. As datações por mitocôndrias de ancestrais comuns mitocondriais mais recentes vão mostrar aqui do apogrupo L uma diferença de 62 a 95 mil anos atrás. Ou seja, é um outro grupo de mitocôndria sendo datado. E o que você tem que saber, galera, que acaba de vez com o João e com essa galera do Design Demente, é que a endossimbiose ela já foi detectada, tá? Nós temos aqui, ó, esta é a simbiose marinha entre a cianobactéria C. atelocianobacterium thalassa, conhecida como UCIN-A, e a espécie de microalga Aptófita Bracrudosfaera bigeloi, tá? Então essas duas aí fizeram igual o Homem-Aranha e o Sibionte, né, o Venom, e estão vivendo aí tranquilamente, tá? Isso aqui a gente viu ao vivo, galera. A gente viu ao vivo isso aqui. E aqui tem um especialista, né, o Jonathan Zer, que vai falar o seguinte, ó. O cian-A é uma cianobactéria endosimbionte, ou seja, é um simbionte que vive dentro da sua célula hospedeira e que perdeu muitos genes típicos de cianobactéria, sugerindo que poderia estar se transformando em uma organela, o mesmo processo que aconteceu em nós, tá? Então tudo isso aqui, galera, tá com referência aqui, tá bom? Você tem um referencial aqui para você consultar. A análise filogenética das mitocôndrias. Validação cruzada baseada em uma série de árvores colocou mitocôndrias de forma robusta dentro de alfa-proteobactérias. Ou seja, a nossa célula é uma célula eucariótica, tá? Que ela possui um núcleo próprio e ela também tem a mitocôndria ali dentro. Só que a mitocôndria ela não pertence ao grupo da nossa célula eucariótica, ela pertence a um grupo ancestral de alfa-proteobactérias. E o que isso significa? Significa que aquela bactéria se fundiu a uma arqueia, provavelmente, e essa fusão deu origem mais tarde ao que nós chamamos de célula eucariótica, tá bom? Olha só, mais um estudo, né? As mitocôndrias evoluíram de uma linhagem de alfa-proteobactérias. Mais um estudo, você pode ver que é um outro DOI. As mitocôndrias evoluíram de uma linhagem alfa-proteobacteriana marinha planctônica que participou de múltiplos eventos de colonização celular interespecífica, em alguns casos gerando relações parasitárias, mas em pelo menos um caso produziu uma simbiose que caracteriza a vida eucariótica moderna, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Mais um estudo aqui, galera, dizendo que as mitocôndrias vêm das alfa-proteobactérias, outro DOI, vocês podem conferir aí também, tá? Então, para você que chegou até aqui o final, você viu com provas robustas, com artigos, com documentação, com fonte, com e-mail do próprio autor, né, que a gente conseguiu aí graças ao Shaolin. Então, a gente, com todo esse arcabouço probatório, demonstramos a canalice desse João, desse Muttley. Porque esse cara, ele está de forma deliberada enganando as pessoas. Porque tudo isso ele já tomou conhecimento e ele já sabe da falcatrua a qual ele está vendendo para as pessoas, mentindo sobre os artigos, mentindo sobre as falas dos autores e fazendo isso de forma compulsória para levar mentira
para você. Mas não tem problema, meus colegas. Nós já atropelamos ele lá no debate, né? A gente ganhou lá de forma esmagadora, num canal onde o público é de maioria de crente, né? Onde tinha muito crente no chat e a maioria do meu público tinha saído para ver em outros canais. Mesmo assim, nós ganhamos com 63%. Nós atropelamos eles, nós levamos dados, artigos e evidências, inclusive sobre a Eva mitocondrial, e ele foi desmentido ao vivo. E só ficou lá com o risinho de puta, né? Então, mais uma vez, mostrando para vocês que tanto o Eberlin mentiu lá no decaimento do urânio, né, para hélio, e agora desmascarando o Joãozinho sobre a Eva mitocondrial. Mas calma, porque vai ter mais vídeos de reacts sobre as mentiras deles ao longo do debate. Aguardem. Valeu, falou, fui! Marreta o like aí e se inscreva no canal.